Olá, pessoal! Boa tarde para todos vocês. Muitas vezes eu inicio aqui a live, as pessoas vão entrando e eu já vou conversando, porque depois ela fica gravada e muitas outras pessoas podem ter acesso. Então, quem está chegando, seja muito bem-vindo. Hoje, o nosso assunto é saúde, né? A gente sempre está aqui para poder falar, para poder dar mais instruções, orientações para que vocês possam ter uma saúde melhor a cada dia. E hoje eu quero falar de um assunto que é um assunto que muitas vezes a gente não gosta de tocar, muitas vezes a gente não quer falar, muitas vezes nós nem assumimos que estamos procrastinando em alguma área da nossa vida. Seja bem-vinda. Então, em alguma área da nossa vida, muitas vezes a gente não consegue fazer tudo caminhar na mesma velocidade. E o ideal é que a gente consiga fazer isso para que a gente possa avançar. Oi, Arlete, seja bem-vinda, querida. Então, para a gente avançar, a gente precisa caminhar em todas essas direções. Então, por exemplo, a gente não pode deixar a nossa vida espiritual de lado e aí a gente vai caminhando só na vida. Seja bem-vinda, Mari. E a gente vai caminhando só na nossa vida, por exemplo, profissional e deixar a vida espiritual do lado. Eu também não posso ficar caminhando somente na minha vida espiritual e deixar de lado o trabalho, deixar de lado a família, deixar de lado a saúde. Então eu preciso caminhar junto, eu preciso ter essa noção e essa disciplina para que a minha vida possa caminhar bem. Seja bem-vinda, Marco, seja bem-vinda, Cíntia. Então, nós precisamos ter essa noção e fazer tudo caminhar numa velocidade similar. Senão a gente fica assim, ó, a vida física fica lá na frente, a vida com os filhos e marido fica para trás, trabalha demais, aí vai lá na frente a vida do trabalho, aí fica tudo bagunçada a nossa vida. Então nós precisamos ter coerência. Então pensar que nós somos corpo, alma, espírito. Então tudo precisa caminhar junto. E na nossa vida física aqui, nós temos que cuidar de todas essas áreas também. E o que acontece é que a maioria das pessoas, elas acabam procrastinando em alguma área, em algum momento ali da vida, ou às vezes até em várias áreas. E o que vem a ser isso, né? Procrastinar. E o que isso tem a ver com a minha área, que a gente fala aqui da área da saúde? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Isso é um assunto muito importante e é sim uma questão de saúde. Eu quero falar isso com vocês. Então, para que vocês entendam um pouco mais sobre o meu trabalho, eu sou mentora, né? Eu sou criadora do método Detox LNT, que significa desintoxicação. Estou em um cruzeiro ligada nas lives. Ai, que linda! Aproveita bastante, depois manda foto pra gente. Eu até publico aqui sua foto, tá bom? Manda pra gente ver seu passeio. Eu estive com a sua irmã esses dias. Então vamos lá. Como é que funciona? Então, Detox LNT é uma desintoxicação onde primeiro nós limpamos, o L é de limpar, N é de nutrir e o T é de tratar. Então, olha, limpa, nutre e trata. Tem gente que me pergunta assim, doutora, mas primeiro não tenho que nutrir? E aí eu quero explicar para vocês, não dá para nutrir antes, porque nós precisamos primeiro desintoxicar. Tem muitas áreas do nosso corpo onde as nossas células vão receber todos os nutrientes e ela tem aquelas portinhas receptores. Se ali tiver obstruído, o nutriente não entra. Então, por isso que é importante eu limpar primeiro, depois eu nutro. Mas e aí, vou tratar por último? Como assim? É que na hora que você limpa o seu terreno, a sua casa, o seu terreno biológico está limpo, você coloca o que ele precisa dentro, muitas vezes já se trata,
já se cura, porque o corpo ele conhece o caminho da cura. Então, por isso que nesse protocolo, primeiro a gente desintoxica, para depois suplementar. E depois a gente vê se já tem alguma patologia instalada, se tem alguma célula que já sofreu lesão. Aí sim a gente vai tratar só aquilo que sobrou. Então, imagina a pessoa chega cheia de problema, você começa a dar um monte de nutriente para ela. Você não consegue nem saber onde é que você mexeu. Então, primeira coisa, limpa tudo, deixa esse terreno biológico em ordem. Daí a gente começa o processo. E aí, quando eu criei, né, esse método de fazer uma desintoxicação, onde a gente consegue tirar metais tóxicos, onde a gente consegue tirar os parasitas, xenoestrógeno, xenobiótico. Quando a gente limpa o nosso terreno, então eu dei o nome de Detox LNT, desparasitação, desinflamação, desintoxicação. Esse é um protocolo de 21 dias. Esse protocolo de 21 dias, para que fique claro aqui para vocês, eu estou finalizando agora. A gente está na terceira semana da última turma do ano. Seja bem-vinda, Regiane querida. Da última turma do ano. Então, estou finalizando agora. Nós estamos na terceira semana. E aí, eu vou começar no dia 24 um outro protocolo, que é o protocolo Detox LNT, limpeza hepática. Nesse protocolo, a gente limpa o fígado, vesícula biliar e o intestino. Eu vou falar mais um pouco sobre como que isso funciona. O Regiane, querida, maravilhosa é você, meu bem. Que eu vejo você no seu Instagram cada dia mais jovem, linda. Eu fico super feliz de ver. A Regiane já fez os protocolos também. E é assim, muito disciplinada. Ah, minha querida, obrigada. E aí, a gente, com esses protocolos, então a gente consegue limpar o nosso corpo. E tem mais um protocolo, que é o protocolo de enemas. Que enemas é a limpeza intestinal. E aí é um protocolo de 12 dias, onde a gente faz a limpeza do intestino, onde eu ensino você a fazer a limpeza do seu intestino através de uma lavagem mesmo intestinal, onde a gente utiliza vários tipos de soluções. Eu gosto muito de utilizar a limpeza, o enema de café orgânico, eu também uso enema de chás, enema de azoto de metileno. Aí são vários tipos de enema que eu ensino nesse protocolo. Ó, a Regiane também já fez o meu protocolo de enema. Ó. Enema é vida, é o que eu falo, viu, Regiane? É o que eu falo aqui e é o que os meus alunos e pacientes também falam. Enema é vida mesmo. É um novo estilo de vida, né? Você aprender a limpar o seu corpo para você se livrar daquelas toxinas que elas querem ficar ali instaladas. Então, são esses 3 principais protocolos que eu trabalho em grupos. Eu tenho os protocolos individuais, que cada pessoa, né, uma pessoa já tem uma doença, uma patologia, então tem os protocolos individuais, tem a consulta individual, mas eu tenho esses 3 protocolos, o de 21 dias, o de 14 dias e um de 12 dias. Então, o que nós vamos começar agora, no dia 24, vai ser esse de 14 dias, onde a gente limpa fígado, vesícula biliar e os intestinos. Mas hoje, eu vou depois tirar dúvidas, tem muita gente me perguntando, pergunta lá no direct, pergunta embaixo dos posts. Eu vou sim tirar dúvida de vocês, mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a procrastinação. E a procrastinação é uma palavra assim esquisita, né? Tem gente que fala assim, ai, que coisa feia procrastinar, não, eu não faço isso. E a gente não para pensar de fato o que é procrastinar. E é como eu falei aqui no começo, né? Nós precisamos fazer com que toda a nossa vida caminhe paralelamente, né? Então, o meu relacionamento com os filhos, o meu relacionamento com o marido, o meu relacionamento familiar, meu relacionamento no meu trabalho, a minha vida financeira, a minha vida espiritual, a minha saúde, tudo isso a gente tem que cuidar, né? Você não pode abandonar nenhuma área. Quando você abandona uma área, você dá atenção demais para outra área e abandona uma outra área, você vai ter prejuízo lá na frente. Então a gente tem que estar sempre assim ligado e procurando dar o nosso melhor em todas as áreas. Mas quando a gente procrastina, então é uma coisa, é um vício. Ó, que coisa chata, né? Então a procrastinação, ela é um hábito que você sabe que você está deixando de fazer
e isso vai te trazer um prejuízo lá na frente, mas você acaba com aquele hábito, depois eu faço, depois eu vejo isso, depois eu me importo com isso. Aí você vai adiando e vai colocando coisas na sua frente que são menos importantes, menos urgentes. Oi, Tony, boa tarde para você também, querido, amém. E aí você vai deixando aquilo que você poderia sim deixar para mais tarde, e aquilo que é tão urgente, que é tão importante, a gente acaba negligenciando. E às vezes a gente negligencia pelo vício de falar, eu faço depois, eu deixo para depois, eu leio isso depois, eu vou ouvir sobre isso aqui depois. Quantas vezes eu também já fiz isso? Quantas vezes separei livros importantes da minha área que eu precisava ler, e aí eu falei, isso aqui eu preciso ler, tem um capítulo aqui que é muito importante, preciso entender melhor isso daqui. Deixo ali e vou lendo outras coisas, faço outras coisas menos importantes. Às vezes o próprio Instagram distrai a gente, e aí eu sei que eu preciso ler aquele negócio, mas aí eu vou vendo outras coisas, estou sempre sabendo que eu tenho que fazer aquilo ali. Isso acontece com as pessoas na área da saúde. Então, o corpo mostra que precisa tomar algumas providências, mas acaba deixando para depois. E o ato de procrastinar significa justamente assumir risco. Significa que você tem um hábito ruim de negligenciar aquilo que deveria ser feito, ou seja, você acaba substituindo uma coisa que seria uma obrigação você fazer, você dar conta, por outras coisas menos urgentes. Infelizmente, a gente acaba fazendo isso com a nossa saúde, e isso não é uma coisa assim, de vez em quando não. Como é hábito, acaba sendo sempre. Vou começar a cuidar da minha saúde. Quando? Agora a partir de janeiro. As pessoas pensam assim, vou fazer uma dieta. Quando? A partir de segunda-feira. Vou fazer minha inscrição na academia. Quando? Vou deixar para o mês que vem. Então, vai procrastinando e vai fazendo outras coisas que são menos importantes. Seja bem-vinda, Roseli querida. Vão fazendo outras coisas. Rosa, seja bem-vinda também. Outras coisas que são menos importantes. Então, vai colocando coisas na frente, mas você está ciente que está correndo um risco, porque aquilo que deixou de fazer vai trazer uma consequência negativa. Então, por que a gente fica adiando? Por que a gente faz isso? Por que a gente procrastina? O que está por trás da procrastinação? Muitas vezes é um medo de enfrentar e fazer. Você fala, não, vou perder tempo com isso agora, eu vou fazer uma outra coisa agora que eu vou ver o resultado mais rápido. Depois eu faço isso daqui. Muitas vezes é uma ansiedade. Você pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e vai procrastinando. Então, nós precisamos tomar as rédeas e pensar que aquilo que é prioridade, a gente tem que pôr na frente. E uma das coisas que é prioridade dentro de tudo isso que eu falei para vocês, é o nosso bem-estar, é a nossa saúde física. Quando a gente cuida da nossa saúde física, a gente também está cuidando também da nossa parte espiritual, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, se nós cremos em Deus, se nós queremos ter o Espírito Santo em nós, o nosso corpo também faz parte disso. A Bíblia fala que a gente tem que cuidar, né, da mente, do espírito e do corpo. Então, nós precisamos começar a colocar as coisas no lugar. Aquilo que é importante, não vamos deixar para depois. Não vamos ficar procrastinando aquilo que vai fazer uma diferença grande na nossa vida, na nossa saúde. Wanda, seja bem-vinda, querida. Boa tarde para você também. Sempre assíduo aqui nas lives e foi muito bem no seu protocolo. A Regiane, deveria ser o contrário. Vou precaver para ficar melhor. Exatamente, Regiane. Exatamente. As pessoas, ao invés de fazer o contrário, né? Precaver e não procrastinar, né? Então, se você já está bem, mantenha-se bem. Então, como manter bem? Fazendo aquilo que é necessário. Quando eu falo assim,
para o mal se instalar, seja na forma de doença, de maus pensamentos, os maus hábitos, para o mal se instalar, basta que você não faça nada. Você não precisa chamar a doença. Você não precisa fazer tudo errado para a doença vir. É só não fazer nada. Ela já vem. É só não fazer nada que o mal se instala. Agora, se eu quero saúde, se eu quero o bem, se eu quero bons pensamentos, então eu tenho que gastar energia com isso. Eu tenho que trabalhar os pensamentos, eu tenho que afastar aquilo que é ruim, eu tenho que fazer boas escolhas para ter saúde, eu tenho que fazer alguma coisa. E sempre que a gente procrastina, seja em qualquer área, a gente precisa saber que lá na frente vai ter uma consequência. Porque a gente não vai procrastinar aquilo que não é importante. Aquilo que não é importante você faz qualquer hora, qualquer momento. Você acaba procrastinando aquilo que você precisa fazer. Quantas pessoas fazem matrícula na academia e não vão? Às vezes paga 3 meses, 4 meses, às vezes paga 6 meses, 1 ano e não foi na academia. O que ela fez? Procrastinou. Era importante? Claro. Nós temos que movimentar o nosso corpo, claro que era importante, mas foi deixando para depois, foi procrastinando. Então, quantas pessoas precisam fazer as boas escolhas, precisa tratar da saúde, mas vai procrastinando dia a dia isso daí, até não poder mais, porque daí a doença, a consequência bate na porta e aí não tem o que fazer. Aí vai ter que ir atrás para resolver um problema, porque daí já virou um problema. Como a Regiane falou, se a gente faz antes, você está precavendo, você não vai ver o problema, porque você vai resolver muito antes dele surgir. Agora, se a gente deixar, se a gente não der esse passo, então a gente vai sim, depois, ter que resolver um problema muito maior lá na frente. A Patrícia falou assim: é tão difícil controlar os pensamentos. Olha, Patrícia, isso que você escreveu é assim, pura verdade. É difícil, mas eu vou falar para você uma palavra que há muitos anos atrás eu estava na igreja e eu falei isso daí que você falou pro meu pastor na época. Na época era pastor Gerson o nome dele. E eu falei isso aí para ele. Falei, pastor, é tão difícil controlar os pensamentos. Muitas vezes eu penso aquilo que eu nem queria estar pensando. E aí ele me deu uma resposta que eu vou dar para você agora, que eu não esqueci nunca mais dessa resposta. Ele falou assim: olha, Alessandra, é difícil a gente impedir que passarinhos voem em cima da nossa cabeça. É difícil você impedir isso. Mas você pode impedir que o passarinho faça um ninho na sua cabeça. Na hora que ele começar a fazer ninho, você espanta e fala: não, ninho aqui não. E você tira. Então ele vai continuar rondando ali, mas não vai fazer ninho na sua cabeça. Então assim são os pensamentos, Patrícia. Quando nós começamos a ter pensamentos fixos em algumas coisas, a gente tem que parar e pensar: ninho aqui não, esse pensamento não é bom, não quero ele, saia, tá? Repreendido, sai daqui. E começa a substituir por pensamentos bons. Aí quando a gente não consegue, a gente canta uma música, canta um louvor, faz uma oração, lê uma parte da Bíblia. Aí a Cíntia, verdade, né, Cíntia? Então, para mim, eu era novinha quando eu ouvi essa palavra desse pastor, e até hoje eu trago ela comigo, porque é como você falou, Patrícia, todos nós temos os passarinhos andando aqui em volta, né? Todos nós temos passarinho voando aqui, mas a gente não pode deixar fazer ninho. Quando a gente toma uma decisão que aquilo vai ser bom para nós, e surge um monte de passarinho. Ou a gente pode também substituir essa analogia por surgem muitas vozes, né? Ah, mas você vai fazer isso? Ah, depois você faz. Ah, vamos, deixa pra lá. Surgem muitas vozes. E a gente tem que estar convicta daquilo que a gente quer. Isso faz com que não crie nenhum tipo de ninho na nossa cabeça. E a gente consiga fazer com que a nossa vida possa fluir de uma maneira boa. E a nossa saúde, a gente não pode negligenciar. Então, o que tem a ver tudo que eu estou falando, né, com a saúde, com o protocolo? Tem a ver
com a nossa prevenção. Então, a gente não pode acreditar que ir no hospital fazer um exame, a gente pode acreditar que isso é uma prevenção. Eu vou fazer um exame para ver quanto está a minha glicose, vou lá fazer uma prevenção. Não, isso não é prevenção. Você vai lá averiguar, saber o quanto é que está a sua glicose. A prevenção é quando você está em casa e você fala assim, eu não vou consumir essa quantidade de carboidrato porque eu quero fazer uma prevenção. Eu não quero desenvolver diabetes. Aí é uma prevenção. Não, eu não vou comer isso na minha refeição porque eu estou fazendo uma prevenção. Eu não quero mais refrigerante. Nem o zero, que é o pior, e nem o outro lá, normal. Eu não quero nenhum desses. Por quê? Porque eu quero prevenir uma doença. Isso é prevenção. Não, eu vou fazer caminhada, vou andar em volta da minha casa porque eu quero fazer uma prevenção para não adoecer. Vocês estão entendendo? Isso é prevenção. Agora, ir lá no hospital, fazer exame, isso não é prevenção. Ah, vou fazer mamografia todo ano. Para quê? Para ver, para fazer uma prevenção de câncer. Não, a mamografia ela vai descobrir se ele está no começo. É isso que ela vai fazer. Ela vai falar para você, olha, tem e está no comecinho. Ou não tem nada. Mas ela não é prevenção. A prevenção é o seu estilo de vida. A prevenção é o que você faz todos os dias. Então, todos os dias, nós temos que ter a boa escolha. Todos os dias, a gente tem que pensar que nós queremos uma vida saudável. Nós queremos um corpo saudável. Nós queremos envelhecer com saúde. Envelhecer com saúde, a gente não vai escolher isso quando a gente estiver com 80 anos. A gente tem que escolher o quanto antes. Para quê? Para que não venha ter nenhum desgaste maior no corpo, nenhuma doença instalada. Pois é, Wanda. É assim que a gente faz, é assim que você está fazendo, né? E que a maioria que está aqui na live está fazendo também. Essa live vai ficar gravada e muita gente vê e depois muita gente comenta. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você procrastina na sua casa as suas coisas do dia a dia, você precisa ter uma conversa difícil com o seu marido, uma conversa difícil com o filho. Aquela conversa difícil pode resolver um problema gigante lá na frente. Mas se você fica procrastinando porque você não quer enfrentar aquele momento, então você fala, não, depois eu converso, não, eu vou ver isso depois, não, semana que vem, não, amanhã quando ele chegar da escola eu falo, não, amanhã quando a gente for deitar eu converso. Vai procrastinando, sendo que aquela conversa difícil poderia mudar toda uma situação, você nem sabe, pode ser tão benéfico para outra parte, não é verdade? Mas a pessoa não faz o que tem que ser feito. E aí, esses passarinhos, esses pensamentos ficam impedindo a gente de tomar a decisão. Procrastinar ou não é decisão. E nós precisamos ser firmes naquilo que nós decidimos. Nós precisamos ser firmes, nós precisamos ter um alvo e saber que nós queremos chegar ali. Então, tudo que entrar para atrapalhar a nossa chegada no alvo, a gente tem que afastar. Não, isso aqui não vai me auxiliar, não vai me fazer chegar no alvo, sai fora. Isso aqui também não, só vai me atrapalhar. Eu tenho um alvo, não vai me deixar chegar, sai fora. Não, isso aqui é legal, isso aqui me contribui para me chegar no meu alvo. Então, vem, vou dar atenção para isso daqui. É assim que a gente tem que viver. Senão, a gente fica vivendo assim, ó, aleatoriamente, deixa a vida me levar. Se você está vivendo, né? Se a pessoa está vivendo, deixa a vida me levar, qualquer caminho serve. Porque não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom. Agora, quando a gente sabe o que a gente quer, então a gente tem que escolher o caminho. Ah, não, para eu conseguir isso aqui, eu tenho esse caminho. Então, eu quero emagrecer. Então, o ano que vem, eu quero perder, um exemplo, 10 quilos. Então, você tem um caminho a seguir. Você não pode levar a sua vida de qualquer jeito. Aí, todo dia alguém te chama para uma balada. Aí você tem um alvo. Não, você vai ter que falar não. Não quero. Não, isso aqui eu não vou fazer. Todo dia vai ter alguém te chamando. Vozes, né? Passarinhos. Todo dia vai ter alguém te chamando para você fazer alguma coisa que vai contra aquilo que você definiu. Se você tá focada no que você definiu, é muito fácil falar não. É muito fácil. Porque você fala, não, isso aí
vai atrapalhar o meu objetivo. Isso aí não vai contribuir com o meu objetivo. Não vou, não quero, vou dizer não. Agora, quando você não tem objetivo, não tem um caminho, não tem nada traçado, você não sabe falar não, você fala sim para qualquer coisa. E vou te dizer, fala sim para qualquer coisa e sim para todo mundo. E eu aceito. E vamos para lá, vamos, e vamos para cá, vamos, achando que isso é amizade, achando que isso é bom. Fazer isso demonstra que a gente não está se amando. Porque quando nós estamos ali cheio de amor próprio, cheio de cuidados com a gente, aí a gente consegue. É até prazeroso você falar não. Olha só, é uma liberdade. Você fala assim, eu tenho a liberdade de falar não, porque eu escolho não ir, eu escolho não fazer parte, eu escolho não querer isso. Você é gostoso você falar isso, porque você sente que você está com domínio próprio. Não, eu decidi que eu tenho um objetivo e eu vou seguir o meu objetivo. Então é muito importante. Você se coloca numa escada e você toma uma postura. Não, a minha postura agora é essa. Vamos sair para beber? Não vou beber. Por quê? Porque não me faz bem, porque isso não é legal para o meu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Ter saúde, não ter câncer, envelhecer bem, envelhecer viajando, passeando. É esse meu objetivo. Desfrutar com meu marido. É meu objetivo. Então, para isso eu digo não. Hoje eu não vou fazer isso aí que você está me convidando. Obrigada, mas não é para mim. É bom. Dá uma satisfação, sabe? Você fica satisfeito. Você fala, nossa, eu estou me amando. Eu estou cuidando de mim. É muito gostoso isso. E isso faz com que você comece a substituir o hábito de procrastinar para o hábito de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, quando eu quero, muitas vezes assim, quem não procrastina? Não tô falando aqui porque eu sou dona da verdade, não. Tô falando pra mim também, né? Porque eu também a gente fala, a gente aprende mais uma vez, né? Então, quando eu percebo que eu tô procrastinando alguma coisa, que eu falo, nossa, já tem um tempo que eu tô pra resolver isso aqui e fica enrolado, eu gosto de parar, pensar e falar, peraí, o que eu ganho fazendo isso aqui? O que eu perco fazendo isso aqui? Eu perco muito mais se eu não fizer. Então, deixa eu resolver isso aqui, tirar da frente já isso aqui, deixa eu resolver agora. Na hora que você resolve, que você tira da frente, que você faz, você fala, ufa, foi mais simples que eu pensei. Olha só, dei conta, fiz, que bom. Evitei um problema lá na frente. Então, quando eu começo a fazer um protocolo de desintoxicação, eu vou nessa mentalidade aqui. O que eu ganho com isso daqui? Vai ser bom quanto para mim? Para quê? É importante? Então pronto, vamos embora. Vamos fazer e vamos embora. Isso aqui, eu preciso desse negócio aqui. Isso aqui vai ajudar a mudar a minha vida. E aí a gente avança. E isso que eu tô falando aqui, tô falando na área da saúde, mais, né? Porque muita gente fica indecisa. Muita gente fala assim, você não tem ideia. Tanta gente que me manda mensagem lá. É no WhatsApp, é no direct. Ai, doutor, eu quero tanto fazer seu protocolo, mas agora não dá. Agora não dá, porque eu não sei quem vai chegar na minha casa, eu não posso fazer. Agora não dá, porque eu vou fazer não sei o quê. Agora não dá, porque eu comecei um curso. Eu falo, gente, tantas coisas colocando na frente da saúde. E a pessoa, se ela já está com esse desejo de fazer, já está sentindo que ela precisa fazer, é porque ela já tem algum sintoma. O corpo já está mostrando que ela precisa, mas vai esperar precisar muito para poder tomar a decisão. Então, não procrastinar é decisão. Muitas vezes a gente leva a vida na emoção, no coração, né? Vai ali no coração, não senti de fazer, senti de fazer aquilo. Gente, as coisas a gente não sente, não. A gente decide. Para que Deus deu inteligência pra gente? A inteligência, ela tá aqui. A nossa intuição, ela tá junto com a inteligência. A intuição vem aqui, da pineal. Ela tá junto com a inteligência. Então, você percebe as coisas, é percepção. Você percebe, tá aqui, não tá no coração. Coração é emoção. Coração deixa a gente levar por caminhos que a gente nem queria andar. A razão não.
A razão define o que a gente precisa fazer. E aí eu vejo pessoas que não estão definidas, pessoas que estão assim muito vou esperar para fazer tal coisa, eu vou aguardar o quê? Nós precisamos decidir fazer aquilo que é bom pra gente. Nós precisamos tomar decisão. As pessoas falam assim, ó, eu tô guardando rancor de fulano, porque fulano fez isso comigo. As pessoas não estão prestando atenção que já tem estudos mostrando que o rancor, a mágoa, corrói o órgão. E você sabe que órgão que corrói? Principalmente o fígado. E aí a pessoa fala assim, que eu não senti ainda de te perdoar. Perdoar não é sentir. Sabe por quê? Porque quem fez mal pra gente, a gente nunca vai sentir de perdoar essa pessoa ou de querer o bem dessa pessoa. Vai esperar sentir. Não vai sentir nunca. Porque você sentiu na pele, foi o contrário, foi o mal que ele fez. Mas você decide. Você decide. Não espera você sentir que você não vai sentir nunca. Toma a decisão. Eu não tenho mais nada com essa pessoa. O perdão tá liberado. Ela siga a vida dela e eu sigo a minha. O que ela fez é problema dela com Deus. Eu tô bem. Deus cuida de mim, não me falta nada. Eu sou saudável, eu sou feliz. Então tá perdoada essa pessoa. É decisão. Eu não fiquei esperando sentir. E muitas vezes, quando a gente vai decidir, muitas vezes, né, vem aquelas vozes, né? Mas ele não merece o seu perdão. Aí você tem que rebater, né? Não pode deixar fazer ninho, né? Você tem que rebater, falar. Ele não merece. Mas não sou eu que julgo. É ele quem julga. O perdão não é para ele, é para mim. Eu estou me liberando desse sentimento. Eu não quero esse sentimento em mim. Eu não quero isso. Vou contar aqui uma coisa para vocês, que eu lembrei agora, estava aqui falando sobre isso. Teve uma paciente que o filho dela me procurou, porque essa paciente estava muito ruim e ela estava já com câncer, né, no fígado. E aí, essa paciente, o médico abriu e fechou, não fez nada. E mandou ela levar para casa. Ou seja, a situação dela estava muito, muito grave. E aí eu comecei a conversar com ela e eu pensei, nossa, por que traz a mulher nesse estágio para fazer uma terapia integrativa? Se ela tivesse vindo antes, tinha ajudado tanto, mas esperou ficar no estágio tão avançado da doença. Aí essa mulher começou a conversar comigo, só que ela estava bem assim fisicamente, sabe? Não estava assim tão debilitada. E ela começou a conversar comigo e aí eu fui fazendo umas perguntas para ela. Eu falei, gente, ela tem uma cabeça boa, por que chegou nesse ponto que tá do médico fechar e mandar embora para casa? Será que ela tem que procurar outro profissional? Fiquei pensando, né? E aí essa mulher falou assim, olha, eu tive vários problemas e eu tenho um filho, que foi o filho que tinha vindo até mim, de 20 e poucos anos, esse filho que cuida de mim, porque o meu marido, ela contou a história que o marido tinha traído ela e que ela trabalhava num lugar, uma funcionária pública, então ela nunca voltava para casa. E naquele dia ela esqueceu alguma coisa, ela aproveitou o horário do almoço e chegou lá, ela encontrou o marido, eu não me lembro agora se era com a empregada da casa ou se era com uma amiga dela, mas era alguém muito, muito conhecido. E ela deu uma surra no marido e na mulher. E foi assim muito traumático o negócio. E claro, pôs pra fora o marido, a mulher, tudo. A partir daquele momento ela começou a adoecer. Aí eu falei pra ela, né? Eu falei, você... Aí ela separou, divorciou, tudo, né? Eu falei, e você nunca mais arrumou ninguém? Não gostou mais de ninguém? Não, eu fiquei sozinha pra criar meu filho. Eu falei, e você liberou perdão? Eu falei assim, não, que perdão? Ele não merece isso, olha o que ele fez comigo, ele não merece isso. Eu falei, e essa mulher? Também não merece o meu perdão, porque eu confiava nela e tal. Aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, essa doença todinha aí começou desde da época, olha, eu já tinha passado anos. Aí eu comecei a conversar com ela e eu vi que o estágio era muito avançado. Eu falei, eu vou tentar cuidar dela nessa parte aqui para ver se ela melhora isso.
E aí eu comecei a conversar com ela. Falei, escuta, você precisa liberar esse perdão. E você, eu falei, você não precisa ir lá falar com ele. Daí ela falou assim, não, mas ele já morreu faz tempo. Eu falei, meu Deus, o homem já morreu. E ela ainda tá com aquilo, remoendo aquilo. Daí eu falei, olha, você também não precisava ele estar vivo. Mesmo que ele já tá morto. Pra você, é você que tem que se livrar desse sentimento. Se livra disso. Aí comecei a ensinar ela. Falei, ora a Deus, fala para Deus te ajudar, você ficar livre disso, que você não quer ter mais essa mágoa, que você já perdoou, que ele errou, mas já passou, você já perdoou. E aí fui conversando, fui fazendo as sessões com ela. E aí essa mulher, ela adoeceu e foi pro hospital. E aí passou, ela mandava áudio, depois passou uns dias, ela não mandou mais áudio. Aí ela teve uma melhora e mandou um áudio para mim. Aí nesse áudio ela falou assim, doutora, eu quero te agradecer, porque eu não tenho mais nenhuma raiva, não tenho mais nada. Eu perdoei o meu marido e ela, e tá tudo bem, a vida que segue e tal. E eu tô bem, eu tô me sentindo muito bem, eu tô muito leve, não sei o quê. E eu tava orando junto com ela. E aí essa mulher faleceu. Ela teve essa melhora, fez esse áudio. E aí depois ela faleceu, daí o filho, daí eu fiquei chamando para falar com ela, mas aí depois de uns dias o filho dela que respondeu no celular dela. Então, para vocês verem, uma atitude que foi procrastinada. Ela sabia que ela precisava tomar essa decisão, enfrentar esse problema e perdoar, né, essa situação, e que ela não precisava conviver com ele, nada, nem falar com ele, porque o perdão é entre nós e Deus, né, liberar esse sentimento. Mas ela não fez isso, ela deixou aquilo corroer. Então as pessoas hoje já sabem que a ciência prova que o rancor, a mágoa, a falta do perdão adoece. As pessoas sabem, mas as pessoas ficam ainda segurando isso, como se a culpa é do outro, o outro não merece, e ela esquece que ela está fazendo um veneno para o corpo dela mesma. Isso em várias áreas da vida, as pessoas fazem isso. E fazem muito isso com a saúde, né? O que eu falei para vocês. Vai deixando, depois eu vejo o que é isso. E o corpo dando sinais. Quando eu falo para vocês que o corpo fala, é porque é verdade, o nosso corpo fala. Então, vou começar agora o protocolo da limpeza hepática. Os relatos que eu tenho depois dos protocolos, vocês veem aqui no depoimento. Vai lá no destaques, olha depoimentos para vocês verem. Eu falo para vocês, quando você começa a limpar o corpo, vai muito além de uma desintoxicação, porque a gente consegue mexer em algumas coisas aqui dentro da cabeça da gente. E os dias que a gente fica junto ali, são dias de várias conversas, a gente está ali numa união, então muda muitas coisas. Só vocês lerem os depoimentos, vocês vão ver. E quando a gente começa a limpar, principalmente o fígado e a vesícula biliar, a gente começa a mexer até com as nossas emoções. A gente começa a mexer com as nossas emoções. E você começa a desfrutar até de uma calmaria. Porque o corpo todo intoxicado, ele faz com que o funcionamento fique atravancado. Então a pessoa tem uma circulação atravancada, um sistema linfático atravancado. Nada flui, nada tem leveza. A pessoa fica pesada. Fica pesada nas palavras, fica pesada com pavio curto, irritadiça, atrapalha o sono. E quando começa a desintoxicar, aí que começa a perceber, poxa, eu era muito mais leve, nem tinha percebido que eu estava assim. Estava conversando hoje com uma paciente do protocolo e ela me relatou exatamente isso. E eu falei para ela, interessante, sempre recebi feedback de maridos dizendo, a minha esposa mudou muito depois que ela fez o tratamento. E o contrário também. Porque às vezes a gente está assim tão inflamado por dentro que a gente está meio rabugento e nem sabe por que é. E aí tem gente que fala assim, envelheceu, ficou velho, ficou rabugento. Mas não é. É que envelheceu, tem mais toxina acumulada. Tá com os órgãos mais inflamados. Tem pessoas que nunca fez uma desintoxicação hepática. Tem pessoas que nunca fez um protocolo para tirar os cálculos que tá lá no fígado. E esse cálculo, ele não vai sair sozinho, ele vai para a vesícula. E aí a pessoa vai perder a vesícula. Então,
Na medicina convencional, ninguém vai lá para tratar aqueles cálculos que pode para a vesícula. Não existe isso. A pessoa vai lá quando a vesícula já está toda inflamada, a pessoa está com dor. E qual que é o tratamento? Tira a vesícula. É esse o tratamento. E na terapia integrativa, qual que é o tratamento? A gente tira os cálculos, não é a vesícula não. A gente consegue, existe um protocolo onde a gente consegue fazer o corpo expelir aqueles cálculos, expelir aquilo que está dentro do fígado. Então a gente pensa assim, pedra na vesícula, ela se criou na vesícula? Na verdade não, foi o fígado que fez. Então como que é? O fígado produz os sais biliares, os líquidos, a bilis. E aí essa bile misturada com o estilo de vida da pessoa, geralmente, tá muito carregado de carboidrato, de farinhas, de açúcares. Então aquilo vai fazendo uma solidificação, vai fazendo aquelas pedrinhas no fígado. Aí ela entra nos ductos e vai cair lá na vesícula, e na vesícula vai até obstruir, até a vesícula ficar cheia. Olha depois aqui no meu feed o vídeo. Eu achei esse vídeo fantástico. Nesse vídeo mostra a vesícula biliar esticada de tanto cálculo que tinha dentro dela. E aí, qual foi o tratamento? Tirar a vesícula, esse é o tratamento. Por que aconteceu isso? O corpo dela não deu sinais antes? Deu, gente. O corpo deu sinais sim. Só que ela só correu quando tinha uma dor. Tava com uma dor aqui do lado direito, aquele incômodo, doendo mesmo, aí correu para o hospital, aí não tem mais jeito, aí teve que tirar a vesícula da pessoa. E quais são os sinais que o corpo dá? Muita gente reclama assim, eu tô com uma boca amarga. Outras, eu sinto um gosto metálico na boca. Tá mostrando contaminação por metais tóxicos, tá mostrando que o fígado já tá dando sinais. Outras comem um pouquinho só e fala, nossa, parece que eu tô empanturrada, minha barriga já inchou. E isso eu nem tô falando de parasita, tá? Nem tô falando, eu tô falando só de cálculo. Mas lá junto tem parasita. E quando faz a limpeza, limpa também parasita hepático. E a maioria tem parasita. Mesmo que não seja parasita que você tá vendo, uma fasciola hepática, por exemplo, um ascaris, tem um monte de bactéria, tem um monte de fungo. Pessoas que comem muito queijo, tem muito fungo, porque a maioria dos queijos são todos fungados. Então, come bastante queijo, tá cheio de fungo lá no fígado. Na hora que faz a limpeza hepática, a pessoa fica leve. É incrível, o corpo fica leve. Por quê? Porque o metabolismo ele ficou otimizado, porque tirou um monte de tranqueira que estava atrapalhando. E é o que eu falei para vocês, tem pessoas que nunca fez isso, que nunca experimentou isso. E aí vai só acumulando toxina com todos os anos, vai só acumulando. E isso acontece em todas as áreas do corpo. A gente vê a medicina convencional cada vez mais tirando pedaços das pessoas, né? Como é que resolve o problema? Então, tem pessoas que chegam para mim, tirei a tireoide, já tirei o apêndice. Tive apendicite, uma crise, tirou o apêndice. Já tirei, fiz bariátrica, tirou um pedaço do estômago. Eu tinha uma menstruação muito forte, um fluxo muito intenso, tirei o ovário. Outra, eu tinha muito mioma, tirou o útero. É assim que vai resolvendo? Vai tirando assim os pedaços da pessoa? Nós precisamos fazer uma prevenção e nós não podemos procrastinar isso. Então, o momento de fazer a prevenção é sempre hoje. Nunca deixe para amanhã. Se você pode fazer hoje, faça hoje. Tira da frente esse problema. Não espera agravar para depois você tentar solucionar, porque deve ficar muito mais difícil, fica muito mais caro. As pessoas que tiram vesícula hoje têm vários problemas de saúde. Por quê? Porque o corpo passa a não absorver os nutrientes, os lipossolúveis principalmente. Então essa pessoa ela tem uma deficiência nutricional. E muitas vezes quando vai lá e tira o órgão porque inflamou, a pessoa deixou inflamar, não sabia, não é nem avisada que ela precisa fazer uma suplementação adequada, que ela precisa mudar o estilo de vida. Teve uma outra paciente que eu atendi de câncer,
Eu atendo muito paciente oncológico, né? Faço terapia integrativa junto com a terapia convencional. O paciente chegou e eu falei para o paciente, escuta, vamos primeiro discutir como que é a sua dieta, a sua nutri oncológica, o que ela passou, o que seu médico passou, me fala tudo o que você não pode comer. A paciente me vira e fala assim, não, tá liberado comer tudo. Falei, fazendo quimioterapia 3 vezes por semana, tá liberado comer tudo. Como assim? Não, meu médico falou que eu posso comer tudo. Então, imagina, se a pessoa tá com uma doença nesse nível, nesse grau, o que adoeceu essa pessoa, se não aquilo que ela comeu e as emoções dela? Juntou emoção com aquilo que ela comeu. Se ela continuar com as mesmas emoções e com a mesma comida, ela vai fazer outros tumores. Tirou aquele, vai fazer outro em outro lugar. Então, ela precisa mudar a vida dela. Mudar padrão de pensamento. Eu agia assim, pensava assim, eu era muito nervosinha, muito irritada, tinha que ser do meu jeito, queria tudo para ontem. Isso aqui me foi mal, me trouxe doença. Eu comia isso, só gostava disso daqui, o que é ruim não quero comer só que o meu paladar é bom. Isso aqui me fez ficar doente, então agora eu vou mudar para cá. Agora eu vou ser leve, sossegada, tranquila, vou levar a vida de boa, vou fazer oração, vou pôr tudo na mão de Deus, vou comer o que tem que comer. Preciso tomar chá amargo? Vou tomar sim, porque me faz bem. Preciso comer ovo de manhã? Vou comer também. Vou fazer um ovo misturado com alguma coisa, mas vou fazer... Mudou o estilo de vida. Não vai ter o mesmo final que ela ia ter aqui. Aqui o final foi tumor. Mudou o estilo de vida? Não vai ter mais o mesmo final. Mudou a história? Mudou o fim da história, porque ela mudou todo o enredo dela. Quando nós percebemos que o nosso corpo está indo para uma direção e a gente não quer aquela direção não é o alvo, não é onde você quer chegar. Eu quero chegar numa velhice, que eu já falei para vocês, desfrutando com meu marido, passeando, viajando, com autonomia, não quero ficar numa cama. Então, o que está me tirando do alvo? Tira esse negócio, mas você não pode sair do seu alvo. Você tem que seguir ali, ó, naquilo que você planejou para você. E eu acredito que se você tá aqui na live é porque você tá querendo uma saúde, não só para hoje. Você quer ter uma saúde de verdade, você quer envelhecer com saúde. Então agora é a hora. Você quer envelhecer com saúde? Então toma sua decisão agora. Não deixa para amanhã. Tudo que você tem aprendido, tudo que eu tenho ensinado, começa a praticar hoje. Começa a praticar hoje à noite. Não deixa para amanhã. Porque se você começa a procrastinar, é um vício. E aí não para mais. Vai empurrando, 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 empurrando. Se você tem sinais de que o seu fígado não vai bem, e esses sinais tá incluso enxaqueca, indisposição, cansaço, mau hálito, gosto metálico na boca, gosto amargo na boca, memória ruim, sono irregular. Tudo isso pode sinalizar um fígado sobrecarregado. Fígado sobrecarregado, você não faz os hormônios que tem que ser feito. Não fazendo os hormônios, você sente uma queda na sua energia, uma queda na sua libido. Você sente uma memória mais fraca, porque tem muita toxina circulante. O fígado não consegue mais fazer a filtragem que ele necessita, porque está lotado, está carregado. É como um filtro ali de água, todo sujo, não consegue mais absorver nada. Você tem que limpar aquele filtro, trocar aquele filtro para ele voltar a fazer o trabalho dele. Assim é o nosso fígado. Então, nós temos protocolo para limpar o intestino, para limpar o fígado, para limpar os rins, para limpar o nosso sangue. Então, nós temos protocolos para isso, para poder nos auxiliar para que a gente venha ter saúde, saúde de verdade. Então, se você tem essa intenção, aproveita essa oportunidade, porque nós estamos agora, vamos iniciar agora no dia 24, a última turma do ano, e aí você já vai começar o ano com vida nova, porque imagina agora que tá tudo já sinalizando que o negócio não vai bem e ainda vai vir as confraternizações. Aí não tem nem saúde para desfrutar junto com a família, para viajar, não tem saúde. Por quê? Porque já tá ruim. Então vamos limpar o nosso corpo, vamos aproveitar esse momento e vamos cuidar. Não vamos procrastinar, porque procrastinar em relação à nossa saúde é você assinar um termo aí que você está se responsabilizando pelas consequências futuras, né? E às vezes não é nem tão futura assim, né? Porque às vezes você acabou de comer e já está sentindo já que não vai bem alguma coisa.
Então, eu te convido a entrar no grupo onde onde eu vou explicar mais sobre o protocolo, onde eu vou falar mais algumas coisas para você poder entender. O ano que vem a gente vai ter outros protocolos, então sempre tem coisa para você aprender. Quando você faz um protocolo, é como se fosse um curso. Ele é seu, você aprendeu na prática, você fez. E eu faço junto com você. Eu não vou deixar você nem um dia sozinha, abandonada lá no protocolo, não. Nós temos um grupo de apoio e eu tô junto, ensinando, ajudando e participando. Nesse protocolo agora de limpeza hepática, eu vou fazer também. Estou com uma turma de desparasitação, eu não estou fazendo nessa turma, porque eu fiz na turma passada, mas o de limpeza hepática eu vou fazer também nessa próxima turma, porque sempre antes das festas de final de ano, eu gosto de fazer o protocolo, para poder ficar mais preparada para o final do ano. Sem contar que você desincha, você fica com uma pele linda, você emagrece um pouco, e tudo isso é muito bom, né? Nesse final de ano que a gente acaba dando umas abusadinhas, tá bom? Então, espero ter tirado algumas dúvidas sobre isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode aproveitar agora para perguntar, que eu já estou encerrando já a live. Nós já passamos aqui do tempo. Aí se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar que eu respondo, tá bom? Lá no link da bio, dá para vocês entrarem lá e participar do grupo. Lá no grupo que eu faço, vou fazer algumas lives, tá bom? Aí você entra lá. E quem tiver dúvida pode perguntar agora, mas pode também me chamar no direct. Vocês sabem que eu respondo lá no direct. Peço que vocês também encaminhem, compartilhem essa live com outras pessoas. Tem muita gente que não sabe, que não conhece. Muita gente que está ficando doente porque não sabe como se cuidar. Tem muitas pacientes do protocolo que falam assim, doutor, eu queria fazer tudo certo, mas eu não sabia. Agora, depois desse protocolo, eu consigo fazer. É o que eu falei, ele vale como um curso que você leva para a vida toda. E eu falo que é mais que isso. Você aprende a cuidar de você e da sua família, tá certo? Doutora, como faço para fazer o protocolo? É pago? Obrigada. Sim, Mari, sim. Eu acompanho vocês por 14 dias e eu ensino todo o protocolo, tá bom? Então, a gente tem um grupo específico onde lá a gente vai conversar e a gente vai ter reuniões através do Zoom, da plataforma, chamada de vídeo ali, para a gente poder conversar e vocês fazerem juntos, tá? Então, no grupo, todas nós vamos fazer junto o protocolo. Então, precisa de um preparo do nosso corpo. Então, a gente vai ficar 7 dias preparando e 7 dias entrando mesmo no protocolo para poder limpar mesmo de cálculos biliares e da vesícula, tá certo? É só você me chamar no direct, ô Mari, ou você entrar no grupo, tá bom? Tem o link lá na bio e também sempre tem aqui nos stories o link. Mas se você me chamar, entro por onde para me inscrever. Deixa eu gravar aqui o seu nome, Mari Santos. Eu te chamo no direct, tá bom? Ou eu ou você, uma chama a outra no direct, daí eu te passo o WhatsApp, pego o seu WhatsApp para te colocar no grupo, tá bom? Combinado? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se quiser, pode ficar à vontade agora, que eu estou aqui e respondo para vocês. Já tem gente aqui da live que já fez a inscrição já. Já está na próxima turma. Esse protocolo é um protocolo que eu gosto muito, porque a gente vê assim, na hora o resultado. Você acaba o protocolo, você já acaba expelindo as pedras, você fala, meu Deus, não acredito que isso tudo estava dentro do meu corpo. É assim que funciona. Mas a gente, quando limpa o corpo, é uma satisfação, uma sensação tão boa. E uma sensação de prevenção, né? Porque aí sim a gente está fazendo uma prevenção. A gente está cuidando de fato da nossa saúde. Tá certo? Acho que ninguém mais quer perguntar nada, né? Ó, pessoal, então, sem procrastinar nada. Olha todas as áreas da sua vida, investiga se tem alguma coisa que você está procrastinando. Seja no trabalho, seja na vida física, seja na vida espiritual. Fale com Deus, não procrastina não. Acordou, primeira coisa, fala com Deus. Vai dormir? Não vá deitar sem falar com Deus, não faça isso.
Você, antes de ir para a cama, agradeça pelo seu dia, fale com Deus. Então, não deixe nunca de fazer isso, tá bom? Então, veja todas as áreas da sua vida, organiza tudo. Não vá começar janeiro com um monte de coisa para trás aí, ó, procrastinando coisa. Lembra da escada que eu falei? Se posiciona, põe na postura que você precisa para você conseguir avançar. Senão, fica empacada no mesmo degrau, tá? Então, avança, veja todas as áreas que você precisa avançar. E avance na sua saúde. Faça de fato a prevenção, tá bom? Ó, beijo para todos vocês. Obrigada pelos coraçõezinhos. Fiquem com Deus e a gente conversa amanhã, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada, Wanda.